Até quando você vai continuar fugindo de si mesmo? Fugindo da verdade que dói, mas que liberta, fugindo das escolhas que precisam ser feitas, das conversas que precisam acontecer, das decisões que você já sabe que precisa tomar? A grande virada emocional da sua vida começa exatamente quando você para de correr, porque não importa o quanto você fuja, existe alguém que sempre te alcança, você mesmo. A maioria das pessoas não foge da vida, foge do próprio espelho, fogem das dívidas que criaram, dos hábitos que sustentam, das relações que mantêm, das dores que carregam, dos erros que repetem. Fogem da responsabilidade porque ela pesa, mas ignoram que fugir pesa ainda mais. Fugir de si é viver em guerra interna, é acordar cansado antes mesmo de começar o dia, é se sentir pequeno dentro da própria história, é se esconder atrás de narrativas que te protegem do incômodo, mas te impedem de crescer. Chega de papel de vítima. A vitimização é confortável, mas destrói. Ela dá atenção, dá justificativa, dá acolhimento superficial, mas tira força, tira foco e tira futuro. A vítima sempre acha um culpado para a própria estagnação. Ela terceiriza, distorce, justifica e adia. A vítima vive reagindo ao mundo, nunca criando o próprio caminho. E você não nasceu para isso. Você não nasceu para sobreviver com migalhas emocionais. Você nasceu para assumir a sua vida com força, maturidade e direção. Sua vida não tem substituto. É você ou ninguém. Seu corpo, sua mente, sua história, sua trajetória é tudo você. A vida que você tem hoje é consequência direta das escolhas que fez e das escolhas que não fez. E se você não assumir agora, ninguém vai assumir por você. Não existe vida reserva. Não existe versão alternativa. Essa é a sua oportunidade. Esse é o seu capítulo. E o protagonista dessa história, goste você ou não, sempre foi você. Mas sabe qual é o problema? É que muita gente passa anos, às vezes décadas, atuando como figurante da própria vida. Figurante, reagindo, esperando, se escondendo, se justificando, se punindo, se diminuindo, quando na verdade existe uma força, um potencial, uma identidade gigante presa aí dentro. O protagonista está aí dentro, mas ele está soterrado por camadas e camadas de medo, orgulho, fuga, vergonha e desculpas repetidas. A pergunta que você precisa encarar hoje é direta: até quando você vai continuar se escondendo atrás de histórias, desculpas e sofrimentos repetidos? Histórias que você conta para não enfrentar a mudança, desculpas que você repete para não assumir responsabilidade, sofrimentos que você revive para justificar a própria paralisia. É um teatro emocional, um papel que você decorou, uma narrativa que você sustenta, mas que não te leva a lugar nenhum. Enquanto você culpa alguém, nada muda. Enquanto você terceiriza, nada melhora. Enquanto você dramatiza, nada evolui, porque a mudança só começa em um lugar, dentro de você. E aqui está a verdade crua, mas libertadora. O que está faltando não é oportunidade, é decisão. Decisão de crescer, decisão de parar de fugir, decisão de encarar a própria verdade, decisão de assumir o que é seu, tanto o bom quanto o difícil. A vida muda na decisão, não no desejo. Desejo todo mundo tem, decisão quase ninguém sustenta. E é exatamente aqui que você precisa entrar como protagonista. Protagonista é quem admite: se depende de mim, eu faço. Se é minha responsabilidade, eu assumo. Se eu criei, eu resolvo. Se eu errei, eu ajusto. Se é meu caminho, eu caminho. O que diferencia quem cresce de quem trava é simples. O protagonista age, a vítima espera. O protagonista enfrenta, a vítima foge. O protagonista assume, a vítima explica. O protagonista resolve, a vítima justifica. O protagonista constrói, a vítima reclama. O protagonista melhora, a vítima repete. E quando você começa a se ver como protagonista, não como personagem fraco, não como vítima, não como coadjuvante, sua vida começa a se alinhar com o que você sempre desejou, mas nunca teve coragem de assumir. Vamos aprofundar ainda mais. Fugir de si sempre gera sofrimento.
É o sofrimento que não gera evolução. É o sofrimento que se repete, é o sofrimento inútil. Você acorda cansado porque está brigando com o próprio interior. Você vive ansioso porque não aceita as verdades das suas escolhas. Você vive irritado porque não se honra. Você vive perdido porque não assume direção. E vive pequeno porque não assume potência. A verdade é que parar de fugir é o início da maturidade emocional. É quando você decide encarar suas dívidas emocionais. É quando você encara a verdade. Se eu não mudar, nada muda. Se eu não agir, nada acontece. Se eu não assumir, ninguém vai resolver por mim. E sabe qual é o maior segredo da transformação? Não é técnica, não é motivação, não é método, é posição interna, menos pena de si e mais posição de si. Pena de si é o que te mantém na lama, posição de si é o que te levanta, pena de si enfraquece, posição de si fortalece. Quando você para de se tratar como alguém frágil, a vida para de te tratar como alguém frágil. E sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? O protagonista nunca esteve longe, ele sempre esteve aí, mas coberto de histórias antigas, coberto de dores antigas, coberto de medos antigos, coberto de desculpas modernas. O protagonista aparece no momento em que você diz: chega, hoje eu assumo. E assumir muda tudo. Muda seu comportamento, muda sua energia, muda seus relacionamentos, muda seus resultados, muda seu futuro, porque a vida sempre responde à postura, a vida sempre honra quem honra e a vida sempre entrega para quem decide assumir seu papel. Se você quer parar de fugir de si, comece assumindo uma verdade simples. Você é responsável por tudo o que aceita e por tudo o que evita. O que você tolera se multiplica, o que você enfrenta se resolve. Agora, a pergunta final: até quando você vai fugir da única pessoa capaz de transformar sua vida? No dia em que você parar de fugir, você descobre uma força que sempre esteve aí, a força do seu próprio protagonismo. E se você quer aprofundar essa virada emocional, romper com o vitimismo de vez e assumir a versão mais forte da sua identidade, participe do meu programa de desenvolvimento de empresários e do grupo de Mastermind Black Business. Você vai aprender a parar de fugir, assumir sua vida e construir resultados reais, consistentes e poderosos.